Hoje vamos falar dos segredos da voz em iniciação. Sim, da voz. E eu pergunto para você, você brilha com sua voz ou você se apaga quando começa a falar? A ciência, como sempre, tentando separar, classificar, rotular, acaba se perdendo a essência das coisas. Por isso a ciência se afastou tanto da espiritualidade, porque a ciência não considera o ser, ou seja, não considera o sujeito. E tudo continua a ser estudado como um objeto. Que objeto? Sem o sujeito perde qualquer tipo de sentido, qualquer tipo de valoração. O sujeito é o contexto das situações. E dessa forma, tratavam as culturas sagradas qualquer assunto. Estudavam todo dentro do par, objeto-sujeito. Então, isso que estavam estudando devia servir para alguma coisa, para se aplicar, para intervir no destino, para mudar, para transformar uma situação, para se curar, para conquistar um objetivo. Se sabia que se você tinha certa qualidade, então essa qualidade devia ser trabalhada, usada em favor da criação, pessoal ou coletiva, né? Por isso, na iniciação não existe a tipologia, e sim a topologia, o estudo dos topos, dos lugares. Desde onde eu me dirijo a certa questão e aonde que eu estou indo. Isso vai determinar, vai deixar muito claras que ferramentas eu vou precisar para fazer esse percurso, para fazer essa viagem. E a voz é um quê? É uma das ferramentas. A voz, o olhar, as palavras, como a gente já vem falando bastante de palavras. Então, muitas culturas tinham ensinamentos secretos, iniciáticos, herméticos, com relação à voz. Os egípcios, principalmente, os egípcios trabalhavam e cuidavam muito a voz, as proporções da voz. De fato, as pirâmides estão construídas em proporções, câmaras ou recâmaras em proporções perfeitas para que a voz se espalhe pelo universo de uma forma geométrica. Os gregos tinham uma forma de apresentar seus trabalhos falando em proporções áuricas, o que incluía também o tom, a qualidade da voz uniforme. Se não era apresentado dessa forma, nenhum projeto era considerado. No Ocidente, por exemplo, os maias são os únicos que nos deixaram um ensinamento acerca da voz. Ensinamentos secretos acerca da voz. E a pergunta era: qual é a tua voz de entre tuas vozes? Qual é a tua voz de entre todas as tuas vozes? Quer dizer que consideravam que existiam muitas vozes possíveis que você podia desenvolver. Só que você tinha desenvolvido provavelmente uma. Ou os maias, tendo esse conhecimento, desenvolviam mais de uma voz. Os deuses desejam beleza na voz. Eles afirmavam nessas ensinanças. Os deuses desejam beleza na tua voz. Há pessoas que se fecham as portas com a voz. Você já deve ter visto. Há pessoas que começam a entediar enquanto começam a falar. Se fecham todas as portas ou vão vender um produto e ficam como hipnotizados com sua voz. Eles mesmos ficam hipnotizados com sua voz. Chega um momento onde se perdem, enquanto outras pessoas abrem todas as portas com sua voz. Mas o mais interessante é que você não tem uma voz, senão teu ego tem uma voz. Entender isso é fundamental. Teu ego escolhe a voz que lhe serve para o resultado que lhe convém para te manter aonde? Aonde ele deseja te manter. Teu ego tem uma voz, você não tem uma voz. Só se você já escolheu uma voz. No Tibete, por exemplo, te ensinam que o mesmo mantra não serve se não for pronunciado com a voz correta. O mesmo mantra pode ser pronunciado por mais de uma pessoa e para alguns vai ter um efeito, para outros não. Depende da voz que cada um utilize para pronunciar esse mantra. Em outras culturas, por exemplo, quando chegava o momento de ensinar, o mestre só te abria a porta se você tinha um tipo de voz determinada, adequada
com teu tipo de alma. Senão o mestre não abria as portas do conhecimento. Então depois, a voz era treinada durante dias, durante semanas, pelo discípulo, para depois voltar e que o mestre aprovasse a tua voz. Quer ver um exemplo de pessoas que escolheram ou que escolhem sua voz? Nas negociações, nos ambientes de negócios, você pode observar isso com mais facilidade. Por exemplo, nos ambientes de negócios, quando tem um americano e pessoas de outra nacionalidade, o americano geralmente é aquele que fala com uma voz mais grossa, ou fala mais alto, tem uma voz mais cheia. Usa um tom de voz mais alto também. Mas as cordas vocais dele, apesar de serem as mesmas, ele as usa de outra maneira. E se na mesa de negociação tiver pessoas de países mais pobres, ou, por exemplo, tem uma pessoa da Bolívia e um americano. A pessoa da Bolívia fala com uma voz mais fina, uma voz menos encorpada, geralmente num volume menor. O americano sabe que ele carrega um paradigma que representa poder. Ao contrário de quem nasce num país mais pobre. Já carrega uma voz mais fina. Isso é arquetípico. Se você observa, são situações que não tem como fugir. Acontecem. Então, isso nos diz que escolhemos a nossa voz. Ou por uma escolha própria e consciente, ou porque nossa sociedade já escolheu. Já escolheu dentro de seu paradigma. De uma forma ou outra, sempre que nos deixamos levar por um paradigma, nos deixamos levar pelo nosso ego, que foi criado nos paradigmas externos, né? É a base do método esse. Essa é uma análise que se faz em iniciação, relacionada ao sujeito ou aos sujeitos, e não só ao objeto. Então você entende o foco superior das coisas e pode agir em função disso. Você pode tomar atitudes para contrarrestar determinadas situações. Por exemplo, para alguém que não cresceu, que deseja se manter criança de forma inconsciente, seu psiquismo vai levar sempre ele para o lado da criança, para não assumir compromissos, para não crescer, para não avançar. E seu psiquismo vai escolher uma voz que seja parecida com a voz de uma criança. Onde lembra o tempo onde ele estava bem, sempre o estado anterior, o tempo anterior, sem se tornar um adulto. Então tinha essa voz. E o psiquismo dessa pessoa vai levar ele para determinado tipo de voz mais parecida com uma criança. Por quê? Porque como máximo ou mínimo, assim atua nosso ego, né? Essa é a equação que o ego faz para te manter como criança. Então, ele vai te manter com a mínima voz possível. Como máximo, te mantém com a mínima voz possível. E o mais importante, existe uma voz para cada questão, para cada situação. Você não descobre sua voz, você decide a voz, da mesma forma que você decide como você vai olhar para cada situação. Você decide um olhar de conquista, um olhar de medo, um olhar de autoridade, você decide. Ou seja, você tem muito mais consciência sobre esse olhar do que sobre sua voz. Então, como você decide a postura que assume, as roupas que usa, a maquiagem que usa para cada situação, você tem a oportunidade de escolher e decidir a voz que você vai usar, que você vai ter. Se você não decide o que vai unir você, o que vai separar você das situações, algo em você vai decidir. O teu ego. O teu ego vai fazer isso. Ou seja, que ele vai escolher qual voz é mais conveniente para te manter no lugar onde você está agora e separado do que você realmente deseja, de onde você quer chegar. E aí eu pergunto para fechar: você brilha com sua voz ou você se apaga quando começa a falar?